Paz do Senhor, meus irmãos. Mais um dia, graças a Deus, estamos dispostos a estudar a revista da Escola Bíblica Dominical, nesse trimestre que iniciamos com o tema Fragilidade Humana e a Soberania de Deus, demonstrando um pouco da história de Jó. Vai ser de grande importância para nós. Nesse dia nós vamos estudar a lição de número 1, o livro de Jó, O livro de Jó, que tem como texto áureo Tiago capítulo 5, versículo 11, que diz: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A nossa verdade prática diz que o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. A leitura bíblica em classe, você pode achá-la, a leitura bíblica em classe, você vai achar ela em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Ezequiel, capítulo 14, do versículo 14, versículo 19 e versículo 20. E Tiago, capítulo 5, versículo 11, que lemos, que é o nosso texto áureo. Muito bem. Nós temos alguns objetivos nessa lição. Por se tratar de ser uma lição que vai falar sobre a fragilidade humana e a soberania de Deus, retratando todo o contexto do livro de Jó, nós precisamos, já aqui nessa lição de número 1, entender um pouquinho a respeito desse livro, qual é o seu contexto, se é um livro histórico, se é um livro figurado, conhecer um pouquinho as evidências internas do livro, contexto a qual Jó viveu. Então, nós temos como o objetivo geral mostrar que esse livro, o livro de Jó, ele é uma poesia inspirada que vai retratar o dilema vivido por uma pessoa histórica que foi Jó. Com um objetivo específico, nós temos ali as evidências internas do livro, e através das evidências internas do livro, isso vai nos possibilitar a conhecer o contexto ao qual Jó viveu. Então, o primeiro objetivo específico é justamente isso, mostrar a partir dessas evidências internas do livro que é possível conhecer o contexto na qual Jó viveu. Isso foi durante a lei mosaica, isso foi posterior à lei mosaica, isso foi anterior à lei mosaica, foi na época patriarcal, foi antes da época patriarcal. Então, existem evidências no livro e por essas evidências nós vamos conhecer o contexto a qual Jó viveu. O segundo objetivo específico é que o livro de Jó ele especifica, ele tem um gênero literário. E é a partir desse gênero literário que nós vamos conseguir compreender, vai nos ajudar a compreender o livro de Jó. E, por fim, o terceiro objetivo específico, nós vamos identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Muito importante, muito rico, enriquecedor para a minha vida, para a sua vida, a gente conhecer um pouquinho a respeito do livro de Jó. Para a gente não fazer uma leitura corrida, como a gente faz uma leitura do jornal A Tribuna, do dia de hoje, do dia seguinte, onde a gente passa o olho. Não, é importante a gente fazer uma leitura onde a gente vai verdadeiramente estudar, vai explorar o livro, vai ver qual é a primeira parte do livro, qual é a parte intermediária, a parte final, de que esse livro trata, qual é o seu gênero literário, qual a importância desse livro, o que esse livro vem trazer como tema principal, por que o sofrimento humano? Deus não se importa com o ser humano. Então esse livro ele vai esmiuçar, ele vai trazer respostas para nós e nós, como bons estudantes da Palavra de Deus, procuraremos explorar esse livro de forma que a gente possa conhecer profundamente a temática deste livro. Muito bem, dito isso, nós vamos para a introdução da nossa lição.
E quando a gente entra nessa introdução, nós começamos a falar desse tema tão importante que a CPAD ela traz, ela traz à tona, ela retorna com esse tema, que essa lição foi dada há um tempo atrás. E é muito importante a gente ouvir e saber um pouquinho a respeito da nossa condição humana, a fragilidade humana. Em contrapartida, a soberania de Deus sobre a nossa vida. De fato, somos finitos, de fato, nós temos limites, mas em contrapartida, nós temos um Deus que é infinito, nós temos um Deus que é todo-poderoso e que conhece a nossa vida e que é o fio condutor da história, é aquele que conduz a história, é aquele que nos concede, né, com a força do seu braço, com a sua soberania, a capacidade de estarmos aqui o adorando, o louvando. Então, é justamente isso, né? Nós vamos ver um pouquinho sobre isso, sobre a fragilidade humana e a soberania de Deus. Ao mesmo tempo, nós vamos entender um pouquinho sobre o sofrimento e a restauração de Jó. Então, tudo isso é importante para a gente estar entendendo um pouquinho sobre esse livro. O livro de Jó, irmãos, é um livro distinto, né? Na verdade, é o único livro da Bíblia que vai abordar o problema do mal, né? Por que o mal nos atinge? Porque Deus ele permite com que o homem ele seja afligido. Então, o livro ele é único ao abordar sobre a problemática do mal. E ele vai consistir virtualmente em um monólogo. E ele é um manual sobre o assunto que é um dos mais difíceis problemas, tanto para a teologia quanto para a filosofia, né? O problema do mal, ele procura perguntar por que os homens sofrem e por que sofrem como sofrem. Qual é a resposta que você tem para isso? Qual é a resposta que eu tenho para isso? Qual é a resposta que nós buscamos? Geralmente buscamos respostas humanistas, mas de fato, né, conseguimos de forma cabal, né, de forma completa, dizer por que o mal nos atinge? Se é um problema para a teologia e para a filosofia responder, imagine para nós, né? Então, nós temos aí essa temática que é muito interessante. Por que os homens sofrem? E por que sofrem como sofrem, né? Os homens, alguém tentando dar uma resposta, vai dizer que os homens sofrem através do mal moral. Que é isso, o mal moral, né? É justamente a desumanidade de um homem contra outro, né? O camarada que assassinou o outro, o camarada que sem razão alguma foi lá e deu um pontapé no outro, agrediu o outro com a barra de ferro, né? Ou qualquer outro tipo, a mãe que ao ter o filho abandonou essa criança numa caixa de papelão na esquina da rua, né? Alguém vai trazer a resposta, o mal nos atinge através do mal moral. Outros vão querer responder que o mal nos atinge porque os homens eles sofrem através do mal natural. Que mal natural é esse? Os abusos da natureza, as enfermidades, os incêndios, as inundações, os terremotos, né? E o campeão de todos os males, a morte. Então, o homem sofre por consequência dessas coisas. Outro vai responder que o mal nos atinge porque o homem ele procura seguir estilos de vida. É o camarada que não consegue viver sem aquela coxinha encharcada de óleo. Consequência, colesterol lá em cima, veias do coração entupida e a consequência disso, um infarto. O camarada que não aguenta viver sem tomar a sua meota, né? De domingo a domingo, ele está ali fazendo uso. Consequência, né? Cirrose hepática, né? Falência múltipla dos órgãos, etc. Alguém vai dizer que o mal nos atinge porque o ser humano procura viver um estilo de vida, né? E um estilo de vida que é ruim para o seu corpo humano. E por fim, né, a gente observa que apesar de toda
essa procura por resposta, apesar de tentar responder das diversas formas na busca pela resposta humanista, né? O que é interessante a gente ficar aqui preso, né? Ficar fixado aqui, é que o livro de Jó ele é uma ótima peça poética, né? Ele tem muitas características e qualidades que ultrapassa a simples consideração do problema do mal. O problema do mal não pode nos prender ao ponto da gente não conseguir explorar a riqueza poética, né? E as características, as qualidades do livro de Jó. Então, a nossa introdução ela vem para corroborar, para fortalecer isso, né? Então, nesse trimestre nós vamos explorar isso, né? Nós não temos ali na Bíblia Sagrada, né? Não temos na Bíblia Sagrada outra obra semelhante a essa, que vai falar, explorar a questão do problema do mal, que vai falar, explorar vários assuntos e que vai nos trazer essa preciosidade poética, essa peça poética, né? Muito bem, dito isto, nós vamos então para o nosso primeiro tópico. O nosso primeiro tópico, ele vai falar da autoria, local e data do livro de Jó, né? Quando a gente fala do autor do livro de Jó, isso na verdade é um grande embate entre os eruditos, entre os estudiosos, porque o ambiente a qual acontece todos esses eventos, que acontece, né, esses fatos, né, parece que ele acontece em um ambiente patriarcal. E isso, quando a gente vai lá na tradição judaica, lá no Talmud, especificamente no terceiro tratado talmúdico, aí você pergunta, mas pastor, o que é o Talmud? O Talmud é a coleção de livros sagrados dos judeus. Então, no terceiro tratado talmúdico, chamado Bava Batra, no versículo 14 seguinte, né, a tradição judaica vai dizer que o livro, eles pensam que o livro foi escrito por Moisés, né? Isso é a tradição judaica piedosa, né? Vai atribuir a autoria do livro de Jó a Moisés, né? Mas isso, para outros estudiosos, para outros eruditos, isso está fora de cogitação, está fora da realidade. Enfim, né? Nós não temos um consenso sobre a autoria do livro de Jó. As evidências do livro também não apontam para o seu escritor. A Bíblia, no geral, também não aponta, não indica qual é o autor do livro de Jó. Enfim, né? Se nem mesmo o livro, se nem mesmo a Bíblia aponta para o autor, é melhor a gente ficar com Deuteronômio 29, 29, né? As coisas reveladas pertencem a nós e as coisas encobertas pertencem a Deus, né? Não vamos sair da bênção, não vamos quebrar a cabeça por conta de algo que não há consenso nem mesmo entre os eruditos e os estudiosos da Bíblia para dizer quem é o autor do livro de Jó. Enfim, nós temos aqui uma simples informação, né, da Bava Batra, que é a tradição judaica piedosa, que no seu terceiro tratado talmúdico vai pensar que o autor do livro é Moisés. Simplesmente, mas não é algo que está no cânon sagrado, que está ali na parte inspirada da Bíblia, né? Isso faz parte de uma tradição judaica, de uma tradição religiosa, assim como outras tradições ou outros eruditos, né, vão dizer que, na verdade, essa tradição judaica piedosa está equivocada, isso é fora da realidade. Enfim, nós não temos, então, a definição ao certo, assim, dito assim, não, é esse o autor do livro de Jó. Não temos. Então, fiquemos em Deuteronômio 29, 29. Depois você abre aí e leia para você ver o que o que está escrito em Deuteronômio 29, 29. Muito bem. O segundo subtópico, ele vai falar sobre a pessoa histórica de Jó. Pessoa histórica de Jó. Para muitos, essa frase já é controversa, porque alguns supõem que Jó nunca realmente existiu.
e que o livro de seu nome é apenas uma novela romântico-filosófica e não um livro verdadeiramente histórico. Ora, de fato é significativo que não há qualquer registro genealógico, né, no livro de Jó que fala sobre a genealogia desse homem. Todavia, é preciso aqui enfatizar que esse argumento ele se vê debilitado. Por que se vê debilitado? Porque um outro profeta tão importante, cuja historicidade não é posta em dúvida pelos eruditos, também não tem a sua árvore genealógica registrada na Bíblia. Quem é esse, pastor? Elias. A Bíblia não mostra a genealogia de Elias e nem por isso a sua pessoa histórica é questionada. Os eruditos eles não colocam em dúvida, né, a historicidade, né? Não colocam em dúvida que Elias de fato foi um personagem histórico, que Elias de fato existiu. Então, isso não pode ser um entrave para a gente dizer que Jó não foi um homem histórico, né? Jó de fato existiu, né? De fato. E a Bíblia, nada melhor do que a Bíblia para afirmar, nada melhor do que a Bíblia para chancelar, nada melhor que a Bíblia para registrar e deixar ali bem nítido para nós. A Bíblia atesta, fala que Jó foi uma pessoa histórica, né? Se nós formos lá em Ezequiel, você pode abrir a sua Bíblia aí, em Ezequiel capítulo 14, Ezequiel capítulo 14, versículo também 14, nós vamos ver este relato para que a gente possa entender que Jó não foi, não participou, não foi um personagem apenas de uma novela romântico-filosófica. Não, Jó foi uma pessoa histórica. No capítulo 14, no versículo 14, vai dizer o seguinte: e ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, personagem histórico, Daniel, personagem histórico, cuja historicidade não é posta em dúvida pelos eruditos. Ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas sua alma, diz o Senhor Jeová. Aí a gente sai daqui e vai lá para Tiago, capítulo 5, versículo 11. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Nós temos aqui, lá no livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, mas temos também Tiago, capítulo 5, versículo 11, que diz: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso, dentre outras referências. Então, nós temos aqui, né, a própria Bíblia atestando a historicidade deste homem piedoso chamado Jó. Então, ainda que alguns supõem que Jó nunca realmente existiu, né, e que o seu livro é apenas uma novela romântico-filosófica, né, nós acreditamos piamente que Jó realmente existiu, que Jó foi uma pessoa histórica, né? A Bíblia está a nos reforçar sobre isso, Ezequiel capítulo 14, versículo 14, Tiago capítulo 5, versículo 11. Enfim, né? Nós temos aí a pessoa histórica de Jó. O terceiro subtópico, ele vai falar sobre a terra de Jó. E o capítulo 1, versículo 1, vai apresentar ele como habitante da terra de Uz. Não confunda a terra de Uz com a terra de Ur dos caldeus. Ur dos caldeus, onde acontece aquele cenário onde está envolvendo Abrão, que posteriormente vai se chamar Abraão. Nós não estamos aqui falando da mesma terra, da mesma localidade. Nós estamos falando de uma localidade diferente. Uz, com o final Z de Zazá, né? E não Ur com final R de rato, né? Então, nós temos aqui Jó aparecendo como habitante da terra de Uz. Segundo alguns estudiosos, essa terra ela ficava
entre Damasco da Síria, na sua parte norte, e entre Damasco da Síria e Edom ao sul, né? Ficando aproximadamente nessa região aqui, a leste, nos estepes aqui, a leste da Síria Palestina, né? Então, é uma localização aproximada, né? Uma localização onde os estudiosos conseguiram, através das suas explorações bibliográficas, né? Talvez até arqueológicas, para que pudesse chegar a essa localização. E a época de Jó, né, que é o subtópico 4, vai refletir esses episódios, como falamos anteriormente, da época patriarcal, quando a lei mosaica ainda não havia sido promulgada. Então, nós já descartamos aí que esse livro ele tinha sido escrito no período da lei mosaica, no período do decálogo, da lei de Moisés, né, no período ali onde foi... Estou falando do episódio, não estou falando da escrita, melhor dizendo, deixa eu me retratar aqui. Então, a época de Jó, ele vai refletir esse episódio da época patriarcal, anterior à lei mosaica. Alguns supõem, poderia talvez ser contemporâneo de Abraão, ou até mesmo anterior a Abraão. Por que a gente consegue identificar isso no livro? Porque a gente vê que não é mencionado nada a respeito da lei mosaica, o sacerdócio como instituição ainda não existia, né? O que existia, na verdade, era o sacerdote familiar ali, que Jó era alguém que orava, que intercedia pelos seus filhos, até mesmo por aquilo que eles poderiam fazer. Então, mas não temos o sacerdócio como instituição. Você vai ver o Jó como um pai, como um sacerdote familiar, ali em Jó capítulo 1, versículo 5. As filhas de Jó eram coerdeiras juntamente com seus irmãos, né? Lá em Jó capítulo 42, versículo 15. E isso não era permitido pela lei mosaica. Se você for lá em Números capítulo 27, no versículo 8, você vai ver isso, né? A lei mosaica não permitia que as mulheres fossem coerdeiras juntamente com seus irmãos. Então nós vemos aqui que era uma época anterior à lei mosaica. Muito bem. Dito isto, esse primeiro tópico, a gente fecha aqui dizendo que o livro de Jó é um dos livros sapienciais e poéticos do Antigo Testamento, né? Sapiencial porque trata profundamente de relevantes assuntos universais da humanidade, dentre eles o problema do mal. E poético porque a quase totalidade do livro está elaborada em estilo poético, né? É algo assim enriquecedor, maravilhoso para as nossas vidas. Então a gente fecha aqui esse primeiro tópico e dando essa primeira introdução para que a gente possa entrar no nosso segundo tópico, que é da estrutura literária. E a estrutura literária do livro de Jó, ela na verdade é uma prosa e uma poesia. Mas pastor, o que é uma prosa? A prosa é um discurso direto, é um texto organizado em parágrafos. Grosso modo, para que a gente possa entender melhor, é a exposição de uma ideia, de fatos ou de uma história. Nós temos então no livro de Jó a exposição de uma história. Nós temos no livro de Jó a exposição do problema do mal. Então, nós temos aqui inicialmente uma prosa, né, que é justamente esse discurso direto. E também o livro ele também é uma poesia, né? É uma grande porção do livro de Jó é uma poesia. E o que é uma poesia? É um texto poético, geralmente em verso, né? Que faz parte do gênero literário denominado lírico, né? Combina esse estilo, ele combina palavras, significados e qualidades estéticas. Então, é um livro prosa e poesia. E é uma combinação, na verdade, exatamente nessa ordem, prosa, poesia, prosa. Por que ele segue essa ordem de prosa, poesia e prosa? Porque o livro começa justamente com um prólogo. O que é o prólogo? Você vê lá na sua Bíblia, lá naquela parte em cima, que não é a parte inspirada, prólogo. Prólogo é a primeira parte de um texto.
E essa primeira parte do texto de Jó, que vai do capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 2, do versículo 13, é o prólogo, que é a parte inicial, a primeira parte daquele texto. E essa primeira parte do texto é uma prosa, né? Está organizada ali, expondo aquela história, aquela conversa, aquele diálogo, né? A segunda parte, que é a porção maior do livro, é a parte intermediária. E essa parte intermediária, na verdade, é a poesia, que vai do capítulo 3, no versículo 1, ao capítulo 42, versículo 6. Então, observe você, do capítulo 3 ao capítulo 42, a maior parte desse livro é a poesia. Por isso que o livro de Jó é considerado como um livro poético, juntamente com Salmos, juntamente com Provérbios, juntamente com Eclesiastes, juntamente com Cantares de Salomão. Então, são livros que compõem essa coleção de livros poéticos da Bíblia. Então, a segunda parte, que é a porção maior do livro de Jó, é uma poesia. E aí vem a parte final. A parte final vem o epílogo. E o que é o epílogo? É o desfecho de um texto. Enquanto o prólogo é a primeira parte do texto, o epílogo é o desfecho de um texto. E esse epílogo, ele está também em prosa, não é uma poesia, é uma prosa que está lá em Jó capítulo 42, do versículo 7 ao versículo 17. Muito bem. Dito isto, como fica então a organização do livro de Jó? Como que o livro de Jó é organizado? Primeiro começa com um monólogo, onde somente alguém está falando, né? Jó está ali dialogando, fazendo aquele monólogo, falando sozinho, né? Depois vem os 3 ciclos de diálogos entre Jó e os seus amigos, né? Jó e os seus amigos. Na verdade, ali ele faz Bildade e Zofar. Então, começa ali aqueles 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos. E depois, o quarto, né? A gente pode falar ali do quarto amigo de Jó, que vai falar 4 outros discursos, né? Nós estamos falando aí de Eliú. Então, nós temos ali 4 amigos de Jó. Bildade, ele faz, isso mesmo, ele faz Bildade, Zofar e Eliú. Então, começa com o monólogo, depois os 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos, depois 4 outros discursos de um quarto amigo de Jó, e em seguida, que é o clímax, que é o ponto culminante do livro de Jó, que a gente precisa, ao fazer a leitura, estar atento, vai ser seguido pela revelação de Deus, onde o próprio Deus vai se manifestar, vai manifestar o seu poder e graça. E finalmente Jó vai se humilhar diante dessa revelação divina e a sua restauração completa, né? Aquela parte onde ele vai dizer: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos contemplam. Então, é algo fantástico o livro de Jó, quando a gente estuda ele pormenorizadamente, quando a gente estuda ele detalhadamente, parte por parte, não como uma leitura de um jornal, não como uma leitura de um livro qualquer, né? Mas a gente, ao fazer a leitura do livro de Jó, a gente faz com todo cuidado, com todo zelo que a gente precisa ter, né? Então, aí temos então a organização. Agora, o livro também, ele é abundante em figuras de linguagem, ele é rico em metáforas. E o que são metáforas, né? Quando a gente fala de metáfora, a metáfora ela é uma figura de linguagem, né? Que ela vai produzir sentidos figurados por meio de comparações. Exemplo: o pastor Samuel tem uma vontade de ferro de comprar um imóvel para a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Aliança Eterna. E não só uma vontade de ferro de comprar, mas ele também tem uma vontade de ferro de construir este templo para que a gente possa estar no local próprio, né? Na verdade, essa metáfora aí de vontade de ferro é para designar uma vontade forte como o ferro, né? O ferro é uma matéria-prima forte, bruta, né?
Então, quando eu digo que eu tenho uma vontade de ferro, eu estou designando uma vontade forte. E o livro de Jó, ele é carregado, ele é rico, ele é riquíssimo em metáforas. É por isso que a gente tem que tomar cuidado nessa leitura para que a gente não possa, né, atribuir, né, a um sentido figurado como sendo aquele sentido de fato ali. Não, é isso mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado e nos ater nessa riqueza que é o livro de Jó exposto em metáforas. Mas não somente isso, né? Isso acontece talvez você pode até perguntar, mas por que isso acontece? Por que o livro é rico em metáforas? Isso porque isso vai dar maior expressividade e vivacidade ao texto, né? É como se a gente estivesse lendo um texto e a gente estivesse dentro da história, um texto colorido, não aquela coisa, um texto preto e branco, mas um texto que a gente está vivendo aquela história, que a gente está entrando naquela história e a gente está ali sentindo aquela coisa real. Alguns fazem aquela leitura ali chorando, né? Entendendo a mensagem que está sendo transmitida ali, de repente está colocando a sua própria vida, entrando naquela história e fazendo, poxa, como que Deus ele fala poderosamente conosco através dessa história. Então, essa riqueza em figura de linguagem, essa abundância em figuras de linguagem é para dar mais expressividade e uma maior vivacidade ao texto, né? Mas não somente isso, também apresenta ali o recurso estilístico de paralelismo. O que é paralelismo? É semelhança, é a correspondência entre duas coisas. Nós vamos ver muito isso, né? No livro de Provérbios, né? Provérbios vai falar muito sobre isso. Nós temos também o livro de Cantares de Salomão, né? É riquíssimo nessa figura de linguagem, né? Nós vemos, por exemplo, lá no capítulo 8, no versículo 7 de Cantares: as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente desprezariam. Então nós vemos, né, como é rico, né? Provérbios, com todos esses paralelismos, né? Abundância de mantimento na lavoura do pobre, mas alguns há que se consome por falta de juízo, né? O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo castiga. O justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Então, paralelismos, correspondência entre duas coisas, né? Então nós vemos como que essa estrutura literária de Jó nos deixa assim fascinado, prende a nossa atenção para que a gente possa fazer essa leitura com todo cuidado, com todo carinho. Então, partindo então desse segundo tópico, a gente entra aqui na terceira parte da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, justamente falando sobre a natureza e mensagem do livro de Jó. E a pergunta começa justamente com aquilo que falamos inicialmente, o problema do mal. Por que os justos sofrem? Interessante dizer que no contexto do livro de Jó, a ideia prevalecente ali é de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados, né? Que se havia sofrimento era porque havia culpa do sofredor. Então essa era a ideia. Quando a gente vê ali o discurso, o diálogo entre Jó e seus amigos, ele faz Bildade e Zofar, né? Com o próprio Eliú, nós vamos ver justamente isso. Interessante dizer que até hoje, em muitos contextos, muitas pessoas e instituições, eles pensam e pregam isso. Pare de sofrer. Você não pode mais sofrer, você não pode mais passar por nenhuma privação. Você tem que sempre triunfar, né? Essa é a ideia que até hoje prevalece, que você não pode sofrer, que você não pode perder, que você que não pode ter enfermidades. Então, uma ideia que, na verdade, era o contexto prevalecente ali naquele diálogo, naquela
ideia prevalecente no livro de Jó. Mas só que a gente está falando, se a ideia prevalecente do contexto é de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados, nós, leitores do livro de Jó, vemos que Jó não era esse tipo de pessoa. Jó não era esse homem mau. Jó não era ali o culpado. Jó era, a Bíblia diz que ele era um homem justo, íntegro, reto e que se desviava do mau caminho. Então, nós, leitores, conseguimos identificar que Jó não era esse tipo de homem, perverso, mau. E a ideia prevalecente no livro é que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Nós vamos ali ver os seus amigos acusando, isso é por causa de pecado, é o pecado, você está assim sofrendo por causa do pecado. Mas Jó não era esse tipo de pessoa. E aí é que surge, então, esse questionamento. É aí que surge a questão do problema do mal. É aí que a filosofia, a teologia, está ali a arrancar os cabelos, se é que a gente pode dizer assim. Por quê? Por que o sofrimento? Por que do sofrimento? Por que o homem bom sofre? Por que esse homem bom sofre? Por que o homem mau não é julgado? Por que Deus permite o sofrimento? São perguntas que os homens costumam fazer. São perguntas que talvez você, estudante da Bíblia, você, aluno da Escola Bíblica Dominical, já se fez ou está se fazendo nesse exato momento. Talvez, como aquela coisa que aconteceu na sua família, você está perguntando, mas meu Deus, a minha mãe é uma pessoa boa, mas meu Deus, a minha família te serve, mas Senhor, a gente te serve piedosamente. Por que que esse problema agora está sobre a minha vida? Por que que o Senhor permite esse sofrimento? Interessante dizer que ainda que não existam respostas absolutas e perfeitas, nós tentamos responder. E, na verdade, essas respostas elas funcionam melhor quando são outras pessoas que sofrem. Agora, quando é eu que sofro, quando é você que sofre, quando nós temos de enfrentar alguma tragédia, quando você enfrenta alguma tragédia no seio familiar, na sua vida, por experiência própria, então as respostas que existem não nos parecem muito boas. Não é verdade? Porque é mais fácil a gente responder por que que o outro está sofrendo. Por que que o outro está passando por aquele mal. E a gente começa ali, às vezes querer responder, ou às vezes querer trazer uma palavra de consolo, né? E as nossas palavras de consolo para alguém que está sofrendo mal não são consoladoras, né? Por mais que seja o amigo íntimo, né? Por mais que seja aquele ente familiar, elas não são suficientes para sanar o problema do mal. Porque o problema do mal, as respostas, deixa eu te dizer, elas não são absolutas e não são perfeitas, né? Porque podem ser para nós que estamos de fora e que aí trazemos respostas. Fulano está sofrendo assim por causa do estilo de vida dele. Fulano está sofrendo assim por causa do desastre natural. Fulano está sofrendo assim por conta disso, por conta daquilo. Achamos respostas. Olha, o PhD, o doutor, o pós-doutor em respostas para o sofrimento, para o problema do mal. Mas é porque você está de fora. Mas se você estivesse dentro, você veria que aquela tragédia, que aquela resposta não parece ser boa, não parece ser adequada. Não é verdade? Só quem passa pelo problema do mal é que sabe isso. Só quem passa por aquele problema é que sabe a questão. Então, o livro de Jó, ele vai justamente dizer isso, vai trazer, né, este aspecto, essa fala, vai trazer este ensinamento, né? Neste aspecto, né,
Ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Quando a gente lê sobre a história de Jó, quando a gente vê o que aquele homem passou, tudo que passou, e mesmo assim permaneceu fiel ao Senhor, nossa, isso realmente é um consolo para nós, é que traz assim um refrigério para nós, porque alguém que viveu intensamente, teve filhos, bens, empregados, viveu, no auge da riqueza humana, perde tudo, até mesmo a lealdade da sua esposa, mas ele permanece íntegro, fiel ao seu Deus. Olha, isso nos leva para o segundo subtópico da lição. Qual é esse segundo subtópico? Existe bondade desinteressada? Eu sirvo a Deus pelo que Ele é? Olha que interessante, embora o livro ele venha propor uma teodiceia. O que é uma teodiceia? É a defesa da bondade de Deus diante do sofrimento humano. De fato, embora esse livro ele venha apresentar essa teodiceia, essa defesa da bondade de Deus diante do sofrimento, ele apresenta primariamente, quando a gente for fazer essa leitura, a gente tem que observar que primariamente o problema da existência ou não da fé e da espiritualidade desinteressada é apresentada, E aí vem as perguntas. Porventura um homem tem fé por razões egoístas? Eu tenho fé porque eu quero ir no grande mercado da fé e ali pagar por uma bênção, pegar aquele pacote, aquele embrulho, para que somente eu possa consumir aquela bênção, ter a minha vida satisfeita, desfrutar daquela bênção. É por isso que eu tenho fé? Vou lá, eu vou dar aqui R$100 para que eu possa sair de lá farto, com a bênção na minha mão. Eu vou à igreja para receber a minha bênção. São palavras, são jargões no meio evangélico. E aí a pergunta, existe bondade desinteressada? Existe adoração desinteressada? Existe serviço a Deus desinteressado? Eu faço alguma coisa na igreja sem interesse? Porventura, ele obtém em sua fé ganho material espiritual que o beneficie? Haverá este homem, esta mulher de servir a Deus? Adorará este homem, esta mulher a Deus se as coisas saírem erradas? E se as suas orações não forem respondidas? E aí, aluno da Escola Bíblica Dominical, o autor sagrado, ele traz o problema do mal ao quadro para testar a teoria da fé e da adoração desinteressada. É isso, o ponto culminante é esse. Nós vemos a história de Jó servindo a Deus, adorando a Deus, e as coisas saindo do seu controle, e as coisas fugindo, esvaindo por entre seus dedos. E Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. Nu saí do ventre da minha mãe e nu para lá voltarei. A intenção de Satanás até hoje é dizer que eu e você praticamos a nossa religiosidade, praticamos a nossa fé, que na verdade essa prática não passa de barganha, Essa foi a estratégia de Satanás, o diabo, para com Deus. Eu vou mostrar para o Senhor, para o Altíssimo, que Jó só permanece fiel a ele porque ele está concedendo tudo para ele. Porque ele tem tudo do bom e do melhor. Mas eu vou propor para ele, eu vou fazer uma aposta com ele para que ele possa retirar tudo isso e ele vai ver que ele vai realmente desinteressar, ele não vai mais ter interesse em servir a ele, não vai querer mais adorar a ele. E pasmem, meus irmãos, na atualidade, infelizmente, muitos estão a fazer assim. A sua adoração é uma adoração interessada. Eu adoro a Deus porque Ele está me dando.
Eu sirvo a Deus porque eu tenho, mas se Ele me tirar, eu vou voltar para o mundo, porque no mundo eu não tinha privação de nada. No mundo eu tinha tudo que eu queria. Agora eu estou servindo a Deus e estou sofrendo isso. Estou sofrendo a rejeição da minha família, que não aceita. E eu, antes da fé, eu não tinha essa rejeição. Então eu perdi algo. Eu estou sofrendo porque, ao descobrirem no meu serviço que eu era um servo de Deus, eu fui mandado embora. Mas antes da fé, eu ocupava um alto posto. Eu tinha uma consideração enorme pelo dono da empresa, porque eu compartilhava das mesmas tretas que ele. Mas quando eu alcancei a fé, eu disse para ele que eu não mais participaria daquilo. E agora eu perdi, estou desempregado. Então eu preciso retomar aquilo, porque a fé não está me proporcionando isso. Muito pelo contrário, a fé me tirou tudo isso. E por isso, a minha fé, ela tem o interesse de obter tudo aquilo. Se pela fé eu obter aquilo, eu vou servir a Deus. Mas se eu não obtiver aquilo, eu não vou servir a Deus. Então, o livro de Jó, o autor sagrado, ele traz o problema do mal ao quadro para nos testar, para testar a teoria da fé e da adoração desinteressada. Você serve a Deus pelo que Ele te dá ou você serve a Deus pelo que Ele é? Você serve a Deus independente se você tem este emprego ou se este emprego for lhe tirado por causa da sua fé, você vai manter a sua adoração a Deus, a sua fidelidade a Deus. Olha que interessante a mensagem que esse livro nos traz. A mensagem do problema do mal é posto para testar se de fato a minha fé e a minha adoração é desinteressada. Quais são os motivos que levam um homem a viver piedosamente? Quais são os motivos que te levam a viver assim, mesmo debaixo de crítica, mesmo debaixo de pessoas dizendo, mas para quê? Você mudou completamente, você já não é mais a mesma pessoa, já não fala mais como antes, já não se veste como antes, já não se porta mais como antes. O que aconteceu? O que te levou a viver assim? Porventura um homem adora a Deus somente por ele ser Deus, sem considerar alguma vantagem pessoal através de sua fé? Olha o que o livro nos propõe. Nós servimos a Deus somente pelo que Ele é? Ou se a fé vai me propor alguma vantagem pessoal? Um evangelho que estão propondo é isso. Um evangelho barato por aí que está até adentrando as nossas igrejas é isso. Olha, venha porque aqui você vai receber a sua bênção. E eu pergunto, e se você não receber? E se Deus não quiser? E se o problema do mal que está instalado na sua casa for um propósito de Deus para testar a sua fé, e aí? O que vai ser essa campanha de 7 dias? O que vai ser essa campanha de 90 dias, de 1 milhão de dias? O que vai ser? Olha que o livro, ele nos traz. Por isso que eu prefiro ficar com o livro do que ficar com balela, do que ficar com jargões que tem muito por aí, do que ficar com pseudos profetas, pseudos homens e mulheres de Deus por aí, pregando balelas, ensinando coisas que a Bíblia não ensina. Então, uma pergunta para você, estudante da Bíblia. Existe a fé desinteressada? Pode o homem compreender Deus? Né? A questão para Jó não foi tanto entender a Deus. E aí entra aquela outra questão aqui da racionalidade, né? De querer tudo ser explicado, respostas humanistas. A questão para Jó não foi tanto querer entender a Deus, mas o experimentá-lo, né? E a revelação divina sobre a minha vida, sobre a vida de Jó, sobre a vida de outros personagens bíblicos é algo impactante. E é algo capaz de mudar. É por isso que você está aqui. Porque você teve uma experiência. Você teve uma experiência impactante na sua vida. Você teve a capacidade
se desgarrar de tudo aquilo que te prendia e você agora passa a servir a Deus porque você experimentou uma grande diferença entre você teorizar. Você pega uma laranja e começa a teorizar. Essa laranja ela é média, não é tão grande como a laranja Bahia, ela não é tão assim pequena como a laranja Lima, é uma laranja média, né? E é uma laranja que a sua casca ela é interessante, ela tem um alaranjado totalmente assim diferente das demais. E você começa a teorizar sobre essa laranja, querendo trazer respostas, explicações através das ciências biológicas, através, né, dos estudos, através da visualização, do tocar, né? Mas o interessante é que você pode ali teorizar. Eu acho que essa laranja ela é azeda. Não, eu acho que ela é lima, né? E não sei, você começa a teorizar. Mas o interessante é que quando você descasca ela, você parte ela e começa a experimentar. Meu irmão, a prática experiencial, né, é algo fantástico. Toda aquela teorização de que a laranja é isso, é aquilo, cai por terra, fica em segundo plano porque você agora está experimentando. E você está sabendo se ela é azeda, se ela é lima. Você, além de experimentar, aquele sabor está mexendo com as suas emoções, está mexendo com o seu paladar, está mexendo com o seu organismo. E aquilo vai descendo, vai trazendo um grande movimento, né, no seu organismo. Assim também foi com Paulo no caminho de Damasco, porque ele era fariseu, ele conhecia a teoria da Torá, ele conhecia a teoria de ser um doutor da lei, mas a experiência crística, a experiência com Cristo no meio do caminho foi algo impactante, foi algo que o deixou modificado, mudado, uma mudança de 360 graus. Ele andava em direção à lei, à Torá, à Mishnah, né? Ao Talmud. Ele andava em direção a essa coisa engessada, a essa coisa milimétrica, a esse caixote, a essa conformidade. Quando ele tem a experiência crística, ele passa ali a viver e experienciar Deus como aquele que muda completamente o ser humano. Essa experiência que você passou, essa experiência você que vai assistir, que está assistindo esse vídeo, que vai assistir, precisa passar. Então, para Jó não foi tanto entender a Deus, não foi tanto em querer dar respostas humanistas, mas foi o experimentá-lo. A revelação divina, que é o ponto culminante deste livro, o clímax do livro de Jó, é o que muda completamente a vida de Jó. E é isso que eu e você, estudante da palavra de Deus, precisamos. É disso que precisamos, não levar um evangelho com base simplesmente no querer entender. Por que eu estou sofrendo isso? Mas lá eu não tinha isso, eu trabalhava, eu tinha tudo, do bom e do melhor. Por que Deus permite isso acontecer comigo? Começa os queixumes. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Começa ali as indagações. Meu irmão, a nossa lição é a fragilidade humana e a soberania de Deus. Soberania de Deus é algo inquestionável. É algo que o homem não pode, não deve questionar. Aí você, como humano, querendo buscar respostas humanistas, mas Deus não podia arrumar outro meio para provar a fidelidade de Jó? Né?
Outros vão questionar, mas por que Deus providenciou um sacrifício? Por que derramamento de sangue? Tem tantos questionamentos na mente humana que procuram respostas humanistas, quando na verdade a gente precisa experimentar, vivenciar, né? Viver Deus na nossa vida. Um Deus que muda, um Deus que transforma, um Deus que quer ter um relacionamento com o ser humano. Então essa lição de hoje, ela começa uma série de lições no decorrer dos domingos que vamos estudar essa lição. Nós aprendemos aqui hoje algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Básico, uma visão panorâmica, né? Quanto ao seu gênero literário, né? Quanto essa parte poética na maior porção do livro de Jó, né? Essa prosa no prólogo, tanto no início quanto no final, no epílogo, né? Isso é importante para a compreensão da estrutura em que o livro foi organizado. Eu e você precisamos disso, precisamos não abandonar a escola bíblica dominical, não deixar de lado, acordar cedo sim, fazer ali um sacrifício mesmo para que você possa ter isso, né? Ter esse cuidado de ter o ensinamento da palavra de Deus, que é precioso para a sua vida espiritual e para a sua família, né? Nós aprendemos ali os princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. E, finalmente, o que é demonstrado é que o conhecimento de Deus, né, exposto ali, né, é o anseio de todo ser humano. Todo ser humano anseia, tem um vazio, tem algo, tem um vazio existencial que só pode ser preenchido por Deus em sua soberania. Então, fiquemos com isso. Guardemos essa palavra, este ensinamento, este estudo e aprendamos como Jó aprendeu. Experimente a Deus, né? Não fique só no campo das respostas humanistas. Procure conhecer a Deus, procure se relacionar com Ele através da leitura pormenorizada das Escrituras Sagradas, da meditação diária, através, né, deste contato com a Bíblia, essa familiaridade com a Bíblia, porque tem gente que nem conhece onde fica o livro de Jó, nem sabe se tem Jó na Bíblia, nem sabe se tem Amós, se tem Obadias, nem sabe o que é Antigo, Novo Testamento, porque não tem essa particularidade com a Bíblia. Faça isso. Tem a sua particularidade com as Escrituras Sagradas, tem a sua particularidade com o seu falar, no seu falar com Deus. Então, nós precisamos experimentar a Deus, mais do que entender a Deus, né? Porque mais do que entender a Deus, eu preciso experimentar e ter um relacionamento sério e diário com o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a preciosa volta do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, abençoe a sua casa, tenha um ótimo e um excelente domingo no nome de Jesus. Amém.